Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos conversar hoje sobre a Semin 3, a CSN Mineração. Será que a empresa vai continuar caindo nesses próximos meses? O que esperar de CSN Mineração? Vale a pena investir em Semin 3 para 2025? Bom, é sobre isso que nós vamos conversar hoje. Eu vou trazer para vocês a minha visão sobre as perspectivas da empresa. Também nós vamos passar pelo preço teto, pelo valor intrínseco atual, pelos últimos resultados, tá? Até para a gente compreender o cenário atual da empresa. Antes, pessoal, já deixa a sua inscrição aqui no canal, deixa o seu like, também ative o sininho para vocês voltarem a ver os conteúdos, tá? E sejam muito bem-vindos aqui. Antes de a gente começar, pessoal, lembro todos a vocês que não é nenhuma recomendação de compra ou de venda aqui, tá? E vamos então conversar agora sobre a CSN Mineração, a famosa Semin 3. A maioria dos investidores conhece mais a Semin do que a CSN Mineração, não é? Bom, a empresa trouxe aqui os resultados desse terceiro trimestre de 2024, com alguns aspectos positivos, mas eu já trago em antemão que o seu lucro líquido veio negativo, tanto até que nem é o foco na apresentação aqui da empresa. Dos destaques, eu ressalto aqui o maior volume trimestral de vendas da história da companhia, tema que já nós vamos conversar, a eficiência da operação e também a redução de custos que ocorreu dentro da empresa, aprovação dos dividendos bilionários, conforme já foi anunciado, e a posição do caixa líquido de 5,3 bilhões no trimestre. Passando então, primeiramente, pelo operacional da empresa, pelo volume de produção e também estoques, a produção, analisando o terceiro trimestre de 2023 com o terceiro trimestre de 2024, teve uma queda de 1,2%. Se a gente compara agora com o segundo trimestre de 2024, nós enxergamos um aumento de quase 10%. Um ponto legal aqui. Esse aumento, pessoal, foi por conta da sazonalidade com um período mais seco e também do aumento de eficiência da operação, onde, consequentemente, acabou acarretando o maior resultado da sua história, beleza? Agora, quanto a essa queda na comparação anual, podemos destacar o menor volume de compras de minério de terceiros, tá? Agora, quanto aos estoques, pessoal, tivemos quedas. Analisando o terceiro trimestre de 23 com o terceiro trimestre de 24 e o segundo trimestre de 24 com esse terceiro. As quedas foram consequências da maior atividade comercial do período, beleza? Seguindo aqui, a gente passa para as vendas e receitas. O total de vendas, analisando o terceiro trimestre de 23 com o terceiro trimestre de 24, teve aumento de 2% praticamente, e analisando o último trimestre, o aumento foi mais relevante, de 10%. Esse volume de vendas, pessoal, é o novo recorde trimestral de vendas da Semin. Ponto legal aqui. Quanto à receita líquida, a gente já percebe uma queda nas receitas, tá? E isso vem desde o terceiro trimestre de 23. Vejam essa linha de tendência de baixa aqui. Isso é por conta da queda dos preços do minério, que acabaram por compensar o aumento de volume aqui, beleza? Passando agora para o CPV e para o seu EBITDA, o custo do produto vendido, pessoal, teve uma queda analisando o terceiro trimestre de 23 com o terceiro TRI de 24 e um aumento de 7,4% com relação ao segundo TRI de 24. Esse aumento, pessoal, é por conta do aumento do volume de vendas e de compras de minério, ok? Passando para o seu EBITDA ajustado agora, temos alguns destaques aqui que fizeram ele ter uma queda analisando os últimos trimestres, onde podemos destacar alguns pontos, como a combinação de preços mais baixos e uma pressão adicional do frete mais caro e dos preços provisórios que acabaram acarretando nessa queda, segundo a CSN, tá? Passando agora para os investimentos, pessoal, que é o lado oposto aqui, tivemos um aumento de 17%, isso analisando o terceiro TRI de 23. A empresa vem fazendo investimentos bem interessantes, destacando a continuidade operacional e também a expansão dos negócios, tá? Daqui a pouco eu mostro para vocês alguns investimentos que estão acontecendo, que saíram recentemente. Sobre o seu capital de giro, pessoal, até trazendo mais detalhes financeiros aqui da empresa, tivemos uma queda, sendo até negativo, por conta do aumento das linhas de fornecedores e da redução no contas a receber. E agora, analisando o perfil de endividamento, o cronograma de amortização da empresa demonstra que existem uma grande quantidade de dívidas a serem pagas, tá? Mais as suas disponibilidades
conseguem compensá-las. Essas empresas de mineração precisam de uma boa disponibilidade para operar, tá? Então isso acaba compensando aqui, mas é importante ela sempre trabalhar essa redução das dívidas futuras, tá? A dívida líquida sobre EBITDA, né, ou seja, sua alavancagem, segue controlado, mas percebam aqui que vem aumentando, tá? Então vamos ficar de olho nisso, apesar das disponibilidades estarem aumentando aqui também. Muito bem, pessoal, vamos conversar agora sobre as receitas, os seus números financeiros e também as projeções. Primeiro quero mostrar para vocês a receita líquida da CSN Mineração. Conforme eu já trouxe para vocês, a receita líquida teve uma queda, tá? Nesses últimos 3 trimestres vem tendo uma queda. Anualmente fica nítido essa queda de 23 para 24, ainda tem o quarto trimestre para complementar aqui. Aqui nós estamos vendo os últimos 12 meses, tá? Outro ponto importante, a maior parte das vendas, das receitas no caso, vem da Ásia. Isso afeta os resultados, tá? Entrando agora nos seus lucros, pessoal, conforme eu disse para vocês lá no início, tivemos uma queda nos lucros nesse trimestre, tendo uma queda bem considerável aqui, analisando o terceiro TRI de 23 e também o segundo TRI de 24, tá? Estamos vendo um cenário mais desafiador para essas empresas aqui. Passando agora para o seu lado analisado, fica nítido essa queda, tá, pessoal? Isso vai ficar nítido também nos preços. Daqui a pouco a gente vai dar uma analisada de forma mais detalhada, pois pode afetar a cotação de Semin 3, beleza? Preço anda com lucro. O lucro em queda, preço em queda. Passando para sua margem líquida agora, nós percebemos que a empresa tem margens bem interessantes aqui, tá? Apesar de estar trabalhando abaixo dela, da média desses últimos anos. E agora a gente passa para os seus dividendos, pessoal. A empresa vem trazendo uma performance muito boa de dividendos. Muitas pessoas buscam a CSN Mineração por conta disso. Em 2021, a empresa entregou uma performance de 8,6% de dividend yield. Em 22, tivemos um pagamento de 17% e em 23, 14%. Agora já tivemos uma queda, apesar de ter um pagamento muito relevante ainda, tá? A empresa mantém esse bom pagamento de dividendos. É uma empresa que vem pagando ótimos dividendos, tá? Se a gente pega até o seu payout, veja que é uma empresa que entrega um bom payout também, mantendo uma média superior a 66%. Sobre períodos de pagamentos, pessoal, a empresa ela costuma fazer, ou pelo menos anunciar, 2 pagamentos em média ao ano, tá? Em 2 períodos, pelo menos. Um mais para o início, próximo a abril, em maio, e outro mais para o final do ano, entre outubro, novembro e dezembro. Nesse ano, tivemos 2 pagamentos, um de 19 centavos e outro de 54 centavos, que aconteceu agora em outubro. Vale destacar também aqui, pessoal, que se esses resultados do cenário do minério de ferro, desse segmento, ficar por mais tempo, a gente pode ver uma queda dos dividendos aqui, tá? Mas ainda assim, você pode vir a receber um dividendo próximo a 6%, tá? Essas empresas são cíclicas. Importante você saber comprar no momento certo, lembre-se disso. Já que a gente está comentando sobre dividendos, vejamos aqui o preço teto do Décio Bazin, que nesse momento tem margens de 3 anos, 5 anos e 12 meses, bem robustas, tá? Para você receber esse 6%. Bem interessante isso. Vejam como fica nítido no seu histórico de 12 meses aqui no seu gráfico, sem os reajustes, né? Ou seja, levando em conta o período do preço no momento que a pessoa compraria o ativo. Então, nesses últimos anos, a empresa vem performando aqui dividendos superiores a 8%, 10%, tá? Bom, pessoal, também temos aqui o valor intrínseco de Benjamin Graham do scanner da Bolsa, que nesse momento tem um desconto negativo, um upside negativo, de 3,6%, tá? Reparem que em outros momentos já trabalhou abaixo desse preço justo de Graham, beleza, pessoal? O que afeta aqui? A queda do LPA e a queda do VPA também, ou seja, patrimônio. Lembrando a todos, pessoal, que todos esses dados aqui eu pego lá no scanner da Bolsa, tá? O link tá aqui embaixo e para quem quer acessar via QR Code também tá aqui em cima, tá? Dê uma olhada lá depois, tem muito conteúdo legal lá para vocês analisarem os ativos, identificarem momentos de compras e de vendas, tá? Fora as carteiras recomendadas que vocês têm lá diretamente de analistas. Pois bem, pessoal, vamos agora conversar sobre o gráfico técnico de Semin 3. Será que tem descontos nesse momento? Vamos lá. Bom, pessoal, primeiramente quero mostrar para vocês o histórico completo da bolsa, tá? Semin 3 vem passando por altas e baixas, depois do período que ela trabalhou de 22 em queda e depois teve esse retorno, nesse momento vem sofrendo 2 quedas nesses últimos 2 meses. E aqui nós temos algumas visões para analisar. Primeiramente, fazendo uma análise de baixa. Bom, pessoal, o ativo ele estava caminhando para uma continuação, porém, esse cenário do minério de ferro mais
a macroeconomia acabou atrapalhando um pouco o andamento. O ativo teve uma retração e nesse momento está abaixo dessa retração de Fibonacci, desse movimento, tá? Reparem como esse preço aqui já ultrapassou, já rompeu esse suporte de Fibonacci e esse suporte, tá? Que poderia segurar os preços aqui nessa retração. E veio buscar diretamente a média dos preços dos últimos 20 meses, que é a 5,25. Está bem nessa região praticamente, tá? Para confirmar esse movimento, precisa fechar o mês de novembro aqui, beleza? A gente vai ter que aguardar se vai fechar abaixo dessa região dos 5,67 ou acima. Se fechar acima, o suporte de Fibo segurou os preços, seguraram, né? Caso tenha uma continuação de queda, vem buscar os 4,49, pessoal, que é uma região de suporte muito forte que une mudanças de polaridades, tá? De movimentos anteriores aqui, beleza? Por isso que eu deixei demarcado essa região, não deixei demarcado um preço específico, até porque essa empresa, ela costuma pagar muitos dividendos e vai ter reajuste aqui no gráfico, beleza? Então esse preço dos 4,49 é muito importante, pois além dessa região, tem ainda a retração de 61,8 aqui de Fibo, do movimento maior dessa última alta desde 23, tá bom? Então eu tô de olho nessa região aqui. Mas ainda temos uma média móvel dos preços dos últimos 20 meses positivo. Vamos aguardar, beleza? Eu já deixei demarcado também algumas projeções mais à frente. A primeira seria a 7,84, tá? Logicamente que acima dos 6,34 aqui temos outras projeções, mas vamos aguardar primeiro essa situação atual de Semin 3 se estabilizar, tá? Passando para o seu gráfico semanal agora, que eu mostro para vocês o cenário atual da empresa nessas últimas semanas. Separem como realmente está lateralizado desde o início do ano, né? Tendo baixas e altas. O que pode acontecer aqui, pessoal? 2 pontos. O ativo pode vir buscar essa região que eu deixei marcado e retornar em V, tá? Confirmando esse zigue-zague que vem acontecendo. Caso contrário, pode vir seguindo essa baixa, tá? Mas, igual eu falei para vocês, é uma região importante. Aqui eu deixei também demarcado algumas regiões de projeções de Fibonacci, tá? Que serve tanto para altas como para baixa. A primeira praticamente alcançou, que é a 5,16, e temos outras demarcadas que ficam exatamente dentro dessa região de suporte muito forte, que seria 4,77 e 4,59 aqui aproximadamente, tá? Que ficou em cima daquela retração de Fibonacci maior. Então temos aqui um gráfico bem técnico, tá, pessoal? Até porque fez um pivô de baixa, beleza? Então, vamos ficar de olho aqui como que vai ser o andar nesses próximos meses. Não tem como a gente falar de Semin 3, empresas de mineradoras, sem comentar do minério de ferro, que nesse momento segue em baixa ainda. Vejam, pessoal, como que essa região aqui de suporte, que eu deixei marcado há alguns meses, vem segurando os preços, tá? Esse mês de novembro, novamente, chegou a ultrapassar essa região e retornou. Então demonstra que essa região é muito forte, beleza? Por enquanto, segue caminhando de lado, dos 116 até os 97 aqui, que é a região de suporte que eu deixei marcado, beleza? Bom, pessoal, aqui fica nítido que aqueles incentivos que o governo chinês destinou para o mercado acabou sendo momentâneo, né? Vejam como que já retornou essa queda. Muito bem, passando agora para os seus indicadores fundamentalistas, agora nós conversamos sobre o PL primeiramente, que segue com PL de 7,4, dentro da sua média histórica aqui dos últimos 4 anos, 5 anos, tá? Preço sobre receitas segue em 1,68, praticamente na média desses últimos anos. Temos um PVP de 3,22, já esteve mais descontados como 22 e 21. Temos aqui também o ROI, a empresa vem mantendo o ROI muito atrativo, acima da sua média. Temos a margem EBITDA, que segue com uma margem ok, dentro dos padrões da empresa, apesar dessa queda desde 20, tá? Temos EV sobre EBITDA abaixo de 6 aqui. Dívida líquida sobre EBITDA controlada, conforme eu trouxe para vocês, mas é sempre importante a empresa trabalhar essa alavancagem, tá? Controlar essas dívidas nos próximos anos. O patrimônio da empresa teve uma queda nesses últimos trimestres. Vejam que, por outro lado, o seu caixa teve uma elevação, tá? Se a gente faz uma análise em cima do VPA, vejam como teve essa queda também aqui. E o LPA vem se sustentando dentro das normalidades, mas não vem tendo aquela tendência de alta, né? Igual eu disse para vocês, empresas vinculadas a commodity acaba gerando volatilidade na sua tendência de alta, tá, pessoal? Isso acaba sendo negativo, pois você acaba sofrendo um pouco mais com os preços, né? Destaco principalmente a necessidade de vocês analisarem o momento certo de entrada, evitando os momentos que a commodity do minério
estiver muito positivo, por exemplo. Pelo menos é o que eu levo como base aqui. Para quem fez investimento na Semin 3 há 2 anos atrás, está positivo, tá? Apesar dessa queda. Mas viu sua rentabilidade cair de 130 para quase 60%, né? Teve uma queda expressiva aqui, mas ainda está positivo e ainda está recebendo bons dividendos, né? É uma empresa que tem um potencial muito grande, base acionária dela é bem relevante, tem 5,4 bi de papéis e a liquidez média diária dela é bem relevante aqui. A empresa tem tag along também. Para quem não conhece, pessoal, a empresa ela é a segunda maior exportadora de minério de ferro do Brasil. Ela está entre as 5 mais competitivas do mercado transoceânico. Destaco 3 tipos de minério que ela faz, ou tira, né? Como o pellet, o sinter e o granulado, beleza? Não sei se é assim que fala, mas temos aqui as 3 diversificações para vocês. Sempre vou trazer aqui, durante as atualizações mensais que eu faço na Semin 3, pelo menos é o que eu quero fazer, eu vou trazer essa ideia para sempre lembrá-los. Outro ponto também importante que eu destaco sobre a CSN Mineração é que ela vem fazendo investimentos. E ela avançou aí com uma expansão de 8 bilhões em Minas Gerais, tá? Em novos investimentos, logicamente, que esse investimento vai ser feito de forma sazonal, tá? Destaco também que recentemente a CSN fez uma venda da mineradora para uma empresa do Japão, onde ela detinha 9% e passou para 11% aqui. Bom, pessoal, para quem gosta desse tipo de empresa, de minérios, eu fiz recentemente uma atualização sobre a Gerdau, uma análise completa sobre a empresa, a Goal 4, né, focando mais em mineração. Vou deixar aqui no lado para vocês darem uma olhada depois, tá? E eu vou ficando por aqui. Fiquem com Deus, não se esqueçam de curtir e deixar o like. Um grande abraço a todos e fui, pessoal.